Meus amigos, vamos dar início aqui a um trabalho sobre este tema, o espiritismo, genes e evolução. Quando aquela palavra genes, se for a começar, dá ali emprego no sentido de origem, não tem propriamente a ver com o genes, que é, como sabem, uma das obras da unificação. Nós vamos tentar enquadrar todo o trabalho de Kardec noutra situação um pouco mais extensa, e vamos tentar perceber porque é que ele atuou daquela maneira e também perceber porque é que as coisas evoluíram da maneira que evoluíram. Portanto, este trabalho assenta fundamentalmente em 5 pontos, que são a intervenção do plano espiritual no plano físico, depois o contexto em que Kardec se inseria na época da codificação, e depois temos a tarefa da codificação propriamente dita, temos depois o outro lado, o outro reverso da moeda, que é a tarefa dos espíritos, e finalmente teremos algumas considerações sobre o espiritismo na atualidade. Relativamente à primeira parte, que é a intervenção do plano espiritual no plano físico, nós, se tivermos em conta o que está transcrito numa obra que se chama A Seara dos Médiuns, que é portanto, psicografada por Francisco Xavier e que é de Emmanuel, que é já nosso conhecido, portanto, ele refere nessa obra que a espiritualidade tinha um plano para intervir no plano físico. E esse plano estava dividido por fases ou etapas ou momentos, e eram essencialmente 3 momentos. O primeiro momento era o momento do aviso, o segundo da chegada e o terceiro do entendimento. Agora vamos mais ou menos fazer rapidamente uma comparação entre os 3 primeiros momentos. E então o primeiro momento é o chamado momento do aviso, é o momento em que a espiritualidade se manifesta de uma forma, digamos, isolada, mas bastante convincente, através de manifestações mediúnicas que se observaram em várias pessoas, desde Swedenborg até Andrew Jackson Davis. Eu não vou perder muito tempo com estes nomes, mas aqui são dois médios que tiveram manifestações mediúnicas bastante evidentes, bastante claras, e que causaram algum impacto na altura em que isso aconteceu. O segundo momento, o chamado momento da chegada, é o momento em que as manifestações mediúnicas já não são tão dispersas, tão espaçadas, tão individualizadas, digamos assim, mas são mais em massa. E isso vai já desde esse período, vai desde dos acontecimentos de Hydesville até ao Daniel Douglas Home. Hydesville tem ali uma referência que efetivamente foi um facto que a maior parte de vocês já conhecem e que marcou a história do espiritismo antes de Allan Kardec. Sabem que em Hydesville apareceram, digamos, aqueles contactos de duas irmãs que viviam numa propriedade que já tinha sido anteriormente habitada por outra família, e nessa propriedade tinha sido assassinado um indivíduo que era caixa viajante e que conseguiu, através dessas manifestações, transmitir àquela família essa realidade, que posteriormente foi comprovada mais tarde pelas entidades policiais e por toda a comunidade daquela área. É importante porque? É importante porque, como eu já disse, marcou o início, digamos, foi o facto anterior a Kardec mais evidente. E também foi importante porque verificou-se já aí uma componente, digamos, inteligente do outro lado, quer dizer, do lado da espiritualidade. Viu-se que as manifestações não eram, digamos, casuais, tinham uma componente de inteligência que é muito importante para digamos, depois o que se viria a passar posteriormente. Ainda referindo então o terceiro momento, que é o momento mais importante, digamos que é o momento do entendimento, digamos assim.
E esse momento do entendimento surge com a codificação, porque os dois momentos anteriores não teriam, digamos, grande sentido se não fossem complementados com o terceiro momento, que é o momento da codificação, que vem, digamos, fazer uma demonstração racional daqueles fenómenos que tinham aparecido anteriormente. Emmanuel ainda refere, relativamente a esses momentos, ainda refere o seguinte, diz que, como toda a edificação espiritual obedece à cronologia da mente, ainda hoje encontramos muita gente na fase do aviso e milhares de outras pessoas na fase da chegada entre a esperança e a convicção. Portanto, há efetivamente, hoje em dia, muita gente ainda situada, digamos, na primeira fase, na fase do aviso, ou na segunda fase, e falta o tal enquadramento. E isso hoje é visível, até inclusivamente na televisão, vê-se situações que são, digamos, características deste enquadramento neste primeiro momento ou no segundo momento. Como Kardec sempre defendeu, para se alcançar o entendimento, muito mais do que os fenómenos ou as manifestações, o que tem força é a explicação racional para o qual é necessário estudo. Quer dizer, o próprio Kardec verificou que faltava ali alguma coisa, faltava ali algum complemento para todas essas situações que se verificavam, que era, digamos, esse entendimento. Depois agora temos o segundo ponto do nosso tema, que é, digamos, a codificação, o contexto em que Kardec se inseria na época da codificação. Portanto, isso parece que não tem grande importância, mas o que nós estamos aqui é tentar aprofundar as coisas, não é tentar tratar as coisas pela rama. Portanto, sendo assim, qualquer pessoa, em qualquer época da sua vida, em qualquer situação, em qualquer país, nunca age incondicionalmente, age sempre, digamos, condicionado ou pelas condições culturais ou sociais ou por qualquer coisa. Portanto, Kardec não fugiu à regra. Kardec não foi, digamos, uma pessoa que se tivesse fechado, até porque ele era um pedagogo, era um estudioso, e foi altamente influenciado pelo meio, pela ideologia do meio em que ele trabalhou. Essa ideologia dominante no tempo em que ele viveu era o chamado iluminismo, que era, digamos, uma corrente, um movimento que defendia essencialmente os valores da razão. Alguns desses defensores do iluminismo, como por exemplo Descartes, defendiam a razão ao ponto de dizer que não havia mais nada para além da razão. Vocês sabem perfeitamente que a nossa fé é uma fé racionalizada, não é uma fé, digamos, dogmática. Kardec, portanto, viveu nesse meio e provavelmente também foi influenciado por toda essa corrente do iluminismo que o rodeava, não é? Se vocês repararem um bocadinho aqui neste resumo, essa situação em que Kardec, do contexto em que Kardec se inseria, é completamente diferente daquela que o antecedeu, ou seja, da que existia na Idade Média. Na Idade Média havia o chamado teocentrismo, que era a colocação de Deus no meio ou no centro de todos os acontecimentos esses que eram sempre atribuídos em última instância a ele. E ele era simultaneamente a explicação para todos os fenómenos. O que se passou posteriormente com o iluminismo foi, digamos, a colocação de Deus no seu lugar devido, portanto, na plenitude, da sua plenitude, e no centro, digamos, de todas as coisas foi colocado o homem e começou-se a utilizar métodos experimentais e um pensamento mais racional e não tanto, digamos, de influência puramente religiosa. E então começaram-se a tentar obter respostas para questões muito antigas e que eram sistematicamente atribuídas a Deus e que não havia nada a fazer e não havia, portanto, maneira de explicar, nem vontade de explicar racionalmente. Passando
este terceiro ponto, que é a tarefa da codificação em si, nós não vamos, a intenção disto não é, digamos, para falar objetivamente das obras da codificação, mas sim compreender, sempre aprofundar um bocadinho o espírito que o codificador tinha. Portanto, ele era um pedagogo, como já disse, era um professor que se chamava Hipólito Leão de Anísio Ribeiro, depois que a partir de uma determinada altura começou a interessar-se por esses fenómenos, nomeadamente através de amigos. E alguns desses amigos, quando esses fenómenos começaram a ser estudados e quando começaram a frequentar essas casas onde esses acontecimentos se realizavam, eles eram, digamos, tomados de alguma euforia. E se vocês repararem, das primeiras reações que Kardec teve em relação a esses fenómenos e essa possível euforia, ele não era eufórico. Uma das primeiras reações que ele teve em relação a isso foi ele dizer: não digo que não, vamos ver, aí vemos logo a personalidade dele. Não era uma pessoa, digamos, que se adiantasse sobre as coisas sem ter previamente feito um estudo sério e aprofundado. Depois é evidente que ele evoluiu, ou que ele continuou a partir dessas reuniões que teve em primeiro lugar. Depois foi convidado por outro amigo, o Sr. Baudin, e foi assistir a sessões mediúnicas em que as irmãs Baudin, que eram duas médiuns que psicografavam, portanto, demonstraram a sua capacidade mediúnica perante eles. E agora vamos entrar aqui nesta parte também para começar, para entender também ainda melhor a personalidade do codificador. Uma das primeiras conclusões que ele chegou, depois de começar a frequentar essas casas espíritas, depois de assistir a psicografias e todos esses fenómenos mediúnicos, ele chegou àquela conclusão que ele está. Ele disse: sendo os espíritos a alma dos homens, eles não possuem a soberana sabedoria nem a soberana ciência. Quer dizer, ele não ficou logo ali, digamos, aberto a tudo e mais alguma coisa. Ele demonstrou ali, com esta atitude, logo, algum bom senso. E se repararmos aquele escritor e orador Geraldo Ribeiro da Silva, ele é da opinião que esta conclusão tomada pelo Kardec em relação aos espíritos, sem entender as almas dos homens, como diz ali, foi, digamos, a primeira grande lição de bom senso que ele nos transmitiu. Continuando ainda com a tarefa da codificação, é evidente que ele verificou que os espíritos não são nenhum seres à parte. Todos nós somos espíritos. E estamos submetidos às mesmas leis do mundo espiritual e temos, digamos, neste momento um corpo físico, porque somos espíritos encarnados, mas seremos os futuros espíritos e os atuais espíritos serão futuramente encarnados como nós. Portanto, não há assim grande separação entre os espíritos. Não podemos pôr os espíritos assim de lado como uma coisa, como uma facção, digamos, separada de nós. Não. Nós temos que saber lidar de outra maneira, temos que aprender a lidar de outra maneira com os espíritos. E então temos o aparecimento da primeira obra de Allan Kardec, que foi o Livro dos Espíritos, que é, digamos, o resultado de todo esse trabalho metódico, mas sempre com a atitude de bom senso, com a atitude de cautela em relação aos fenómenos que ele verificou, nunca indo atrás de euforias, nem dando, digamos, como se costuma dizer, um passo à frente da perna, não é assim que se diz? Voltando ainda a esta questão da lição de bom senso que foi referida pelo tal sujeito que eu referia ali atrás, nós podemos tirar algumas conclusões daí. Não é? E as conclusões principais, ou os exemplos principais que nós podemos tirar daí, são precisamente dois. A primeira razão é que, se nós adotarmos este tipo de conduta, digamos, no mínimo parecida com esta, à semelhança do codificador, quer dizer, que tem alguma parecência com isso, e que temos certamente de tomar o falso pelo verdadeiro. E a segunda
grande razão é que só deste modo, quer dizer, é que nós seremos capazes de afirmar corretamente ao mundo as bases da doutrina espírita para nos podermos defender das mais variadas acusações e podem, meus amigos, podem acreditar que são muitas e que vêm de muito lado. Eu tenho aqui um exemplo que vou só aqui referir rapidamente. Aqui há tempos, por exemplo, um mês, talvez, em Lisboa, andava eu distraído a fazer uma caminhada e duas pessoas abordaram-me e começaram a falar comigo e disse, olha, desculpe, mas eu não tenho assim muito tempo. Mas eu disse, então não há problema nenhum, mas não quer ficar aqui com um panfletozinho nosso e depois ler mais tarde, e depois se quiser nós voltamos a contactar consigo. E está bem, dê-me cá o panfleto e deixa-me então continuar a caminhar. Então deram-me o panfleto e depois dali uns dias, por acaso, fui ler o panfleto e tenho aqui o panfleto. E uma das coisas que diz aqui, muito rapidamente, é só isto. Vejam só o que diz aqui. Além de outras coisas, diz assim aqui. Visto que o Espiritismo coloca a pessoa sob a influência dos demónios, resista a todas as suas práticas, não importa quão divertidas ou excitantes pareçam. Tais práticas incluem o uso da bola de cristal e de pranchetas de Ouija, a percepção extrasensorial, o exame das linhas da palma da mão e a astrologia. Os demónios também têm causado barulhos e outros fenómenos físicos em casas que eles tornam seu território. E agora eu pergunto a vocês se isto tem alguma coisa a ver connosco, com a nossa doutrina, se há bolas de cristal aqui dentro, ou se há alguém aqui acima, ou alguma coisa assim. Portanto, é para nós podermos, com uma certa, digamos, fundamentação e com os pés bem assentes na terra, estarmos aptos a responder a acusações desse tipo. E também, se nós queremos dar a cara pela doutrina espírita, temos que ter alguma coisa que nos sirva de proteção, não é? Temos que saber alguma coisa. Depois há aqui, digamos, a outra parte, outro reverso da moeda, como eu disse há pouco, que é, digamos, vocês reparem que eu estou a tratar isto de uma forma, digamos, muito superficial, mas que parece superficial, mas que, por outro lado, também tem uma intenção de aprofundar. A tarefa dos espíritos também é importante. Portanto, houve aqui um contacto com a codificação, houve um contacto de Kardec com os espíritos. E agora vamos ver como é que os espíritos atuaram com Kardec. Pois eles atuaram de uma maneira muito semelhante. Eles atuaram gradativamente em relação aos diversos temas que foram apresentados e atuaram sobretudo com a intenção de transmitir aquilo que era possível assimilar. E então, dadas essas semelhanças entre o trabalho do Kardec e a atuação dos espíritos, há quem pense que isso poderá ser, ou poderemos estar em face de uma evolução como qualquer evolução científica. Mas isso não é verdade, porque a evolução das ciências é uma evolução muito prolongada no tempo. Como sabem, todas as ciências têm períodos longos de mais desenvolvimento, têm períodos em que não há grande desenvolvimento, períodos de estagnação. O espiritismo não aconteceu nada disso. O espiritismo demorou apenas o tempo suficiente para se poder receber as informações necessárias para a compilação. Portanto, não foi nenhum trabalho científico, foi um trabalho dos espíritos. Não foi também um trabalho de nenhum homem, foi uma revelação dos espíritos. Portanto, essa tarefa dos espíritos, digamos, tem alguma semelhança com o trabalho de Kardec e é lógico que tivesse, porque eles também precisavam que ele se orientasse de um certo modo. Eu não sei se está aqui a frase toda, mas acho que está. Portanto, isto é só para concluir mais o que eu já tinha dito. Portanto, o espiritismo não resultou da iniciativa nem do desígnio premeditado do homem. Os princípios fundamentais da doutrina foram, como vocês sabem todos, transmitidos pelos espíritos que esclareceram os homens, não é? por vontade de Deus, e porque naquela altura é que era a altura certa para receberem aqueles esclarecimentos.
Aqui depois, já estamos a caminhar para a parte final, aqui depois umas considerações sobre o espiritismo na atualidade. E o problema que se põe também agora em função do espiritismo na atualidade é o facto de algumas pessoas tentarem encaixar o espiritismo nos antigos conceitos ou de ciência, ou de filosofia, ou de religião. Portanto, isso são, digamos, os conceitos tradicionais em que já sabem que a ciência tem por base fundamental a investigação, a filosofia, o estudo, e a religião a sublima, diz ali sublima, quer dizer, mas é a sublimação, é a elevação das ideias. O conceito de religião fundamenta-se um bocado nisso, não é? Há aqui uma frase que eu gosto imenso: o espiritismo anda no ar, divulga-se pela própria força das coisas e torna feliz quem o professa. É inútil tentar enquadrá-lo nos antigos conceitos de ciência, filosofia ou religião. Portanto, para o compreender é preciso ultrapassar esses conceitos, preciso não ficarmos agarrados a esses conceitos e é preciso ultrapassá-los. E agora vamos ver o que, na verdade, existiu sempre na história da humanidade, foi a procura da verdade. E essa verdade tem por objetivos fundamentais o conhecimento intelectual e o conforto espiritual que nos conduzem à harmonia e à felicidade. Como vocês já sabem, o conhecimento humano determina a compreensão de nós próprios, o chamado autoconhecimento, que é importantíssimo, e depois, a partir daí, o conhecimento do universo que nos rodeia. E essa atitude de autocompreensão, compreensão daquilo que nos rodeia, leva-nos depois a deixar de ter medo, se é que ainda alguém tem, do desconhecido, e trazer como consequência uma serenidade, um equilíbrio e um bem-estar. E quem parte à procura de Jesus com estas premissas, pois está muito bem orientado e está no caminho certo. É claro que o oposto dessa verdade é a ignorância. E o que é que a ignorância nos leva? Leva-nos às trevas. Não é? Essa verdade, para ser atingida, é necessário, digamos, que se empregue algum esforço ultrapassando aquelas três realidades da ciência, filosofia e religião, porque Kardec afirma que o espiritismo é ao mesmo tempo as três, não é? E que isso não é um problema, isso é um privilégio, porque o espiritismo não precisa de se desunir na busca, pode crer e ter fé, sem abdicar da razão, porque geralmente na ciência acredita-se em determinada coisa, ela é comprovada e parou por aí, não há mais possibilidade de nenhum enquadramento nem de nenhuma evolução. Mas também o entendimento, que está o tal entendimento. Eu deixei ali para trás e procurar na experimentação não só a confirmação, mas também o entendimento, que é aquele terceiro ponto que nós vimos de início. O detalhe de tudo aquilo que mais desejaríamos saber, que é, como disse outro dia aqui alguém muito bom, que é de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Isso é essencial, não é? Para a nossa caminhada. E finalmente temos aqui esta referência aos ensinamentos espíritas, que não são privilégios de ninguém. Foram baseados, como vocês viram, no raciocínio, no exame, no livre-arbítrio. Não foram ditados completos, nem impostos à crença cega. Kardec meditou horas a fio sobre constatações que verificou no seu contacto com os espíritos. Não foi, digamos, de ânimo leve que ele fez, ou que ele publicou toda a codificação. O conhecimento humano que se adquire através de estudo é importantíssimo, porque determina a compreensão de nós mesmos, que é importante para nós, a compreensão do universo que nos cerca também, afasta o medo e o desconhecido e traz como consequência a tal serenidade, o tal equilíbrio e o tal bem-estar. Essas premissas fazem com que nós possamos partir ao encontro de Jesus, uns de uma maneira, outros de outra, e que alguns os encontrem. Eu, por exemplo, tenho a minha maneira de procurar, vocês, cada um de vós terá a sua, de certeza que eu não encontrei preso nas cruzes, que andam aí penduradas nas paredes, não é aí que eu vou procurar.
Mas pronto, cada um de nós tem a sua maneira de se orientar com estas convicções, com estes conhecimentos, para depois, na sua caminhada, procurar, digamos, o melhor caminho para ir ao encontro de Jesus, começando pela sua família, ou começando até por si próprio, depois entrando no meio familiar, depois tentando ajudar os outros que estão mais próximos e assim continuar, digamos, a enriquecer o seu conhecimento e por outro lado, a praticar a caridade. Vocês sabem que um das grandes princípios que estão estabelecidos na nossa doutrina é que sem caridade não há salvação. Portanto, nós temos que, por um lado, caminhar em direção a Jesus praticando a caridade e, por outro lado, também ir adquirindo os conhecimentos que são necessários à nossa evolução.